de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Mas o sofrimento dos espíritos, que é o que nós estamos atualmente. A pergunta é a 243. Os espíritos conhecem o futuro? Resposta: depende ainda da sua perfeição. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, eles lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claro à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é necessário que esteja integrado nele, depois de muitas exigências. Então vamos aos nossos comentários, começar com o nosso companheiro Djalma. Abre o microfone, Djalma, tá? Valeu. Os espíritos conhecem o futuro, né? Depende muito do grau de evolução do espírito. Kardec faz uma comparação, é como alguém sobe a uma montanha e do alto da montanha ele pode ver a trajetória do caminho. Numa curva do caminho, um assaltante que se esconde, de cima ele observa, uma fera que está mais à frente, o viajor vai e ele do alto ele observa aquilo e é capaz de fazer uma previsão, né? Às vezes ele explica isso. Mas essas previsões que têm data, eles não merecem assim muito. Se você especificar tal dia, tal hora, vai acontecer isso. Tá entendendo? Mas ele vai depender da evolução do espírito e a permissão que ele tem para dizer aquilo, né? Porque um fato desse às vezes abala. Você antecipa um fato que está por vir. Eles falam, né, ensinando, aconselham sempre o bem, a prática do amor, da caridade, do perdão, vai lhe enquadrando dentro de um regime de certas necessidades, para que você se resguarde numa fortaleza interior, através da oração, através da prece, através da boa vontade. Isso, eu entendo assim, professor Matusalém. Mirim, você quer acrescentar alguma coisa? Isso que Djalma colocou é perfeito, porque à medida que vamos evoluindo, vamos enxergando mais distante pelo nosso crescimento. E esse exemplo da montanha diz tudo. Nós conseguimos enxergar mais longe. Mas na pergunta, na resposta, Kardec, através dos espíritos, afirma que depende da perfeição. E lá no final ele diz que é necessário que estejamos integrados a Deus, ou seja, estejamos num nível muito elevado de evolução para vermos com certeza e com clareza esse futuro. Até então a gente vai observando como alguém de cima de uma montanha vê, mas não consegue fazer nada, digamos assim. Ele está apenas vislumbrando, né? Mas é interessante essa questão. Eu sempre me questionei e desisti de questionar. Porque, por exemplo, o Apocalipse, né, que diz as coisas que porventura vêm acontecer, para mim, no raciocínio lógico meu, não sei outras pessoas que podem ter a linha de raciocínio bem mais ampla, mais aberta do que a minha. Eu vejo como que, né, mostrou ali, quando o João Evangelista é arrebatado em vida à ilha de Patmos, não é assim mesmo, não é, João? Arrebatado em vida à ilha de Patmos. Eis que um anjo me leva ao altar do Senhor, e lá ele me mostra um anjo que tem 7 olhos e que vê os 7 cantos do mundo. E diz: venha ver as coisas que aconteceu e vou para você voltar, para alertar os seus para que não venha a acontecer. Nesse caso, o futuro que tem lá no Apocalipse, ele não está, vamos dizer assim, traçado definitivamente. É tanto que ele diz: as coisas que podem vir a acontecer, mas que vocês podem evitar. Então eu vejo aí muito a entrada do livre-arbítrio.
E algumas vezes eu cheguei até, né, a não acreditar que a gente pudesse ver o futuro. E ao mesmo tempo surge aquela frase de William Shakespeare que diz que há mais mistério entre o céu e a terra do que pode imaginar a vã filosofia humana. Aí eu me questiono assim, e eu gostaria que se vocês pudessem dar uma explicação melhor, ou entendimento melhor. Eu, pelo menos, não chego, meu entendimento não chega. Se o futuro depende muito do nosso livre-arbítrio, é uma coisa incerta, por que é que acontece determinadas premonições que a pessoa antevê que vai acontecer e acontece? Não é uma visão de futuro? Aí nisso aí, Djalma, não se encaixa a evolução que você vai ver de cima. É uma ordem direta. Ele viu aquilo e aquilo vai acontecer. Como é que vocês explicariam isso aí? Se tem alguma explicação? Bom, Fica... porque na verdade não é. Tem certas previsões que elas poderão acontecer. A Bíblia relata um fato, uns acontecimentos que estavam para acontecer na cidade de Nínive. E o profeta Natan é enviado para esclarecer ao povo o que está para acontecer. Quando o rei sabe aquela notícia, ele reverte o caso. Ele segue à risca a orientação da meditação, do jejum, da oração, e reverte aquele acontecimento em Nínive que estava previsto. Né? Na verdade, você pode reverter um acontecimento. Aquilo está previsto para que aquilo seja daquele jeito, mas você pode, é tanto que está escrito, o amor cobre a multidão dos pecados. Se você errou e vê uma consequência para cima de você, mas se você reagir de outra maneira, aquilo deixa de vir, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Seus pecados lhe foram perdoados por causa disso, porque muito amor. Então, não é uma coisa fatídica, não é uma coisa fatalista. Tem que ser assim, senão não adiantaria o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio ele é capaz de modificar a mente do homem, o coração do homem, a boa vontade do homem, a perseverança do homem pode alterar os acontecimentos, sem sombra de dúvida. Eu entendi a sua pergunta profunda, mas eu não sei responder não, viu, professor Matusalém, desse acontecimento. Você veja assim, né? Tem muito mistério entre o céu e a terra. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.